tarde, está no ar o programa Mais Saúde. É um prazer imenso estar aqui de novo, depois deste período que eu fiquei de férias, né? Estive por aí viajando para descansar um pouquinho, que afinal de contas também é importante, mas agora estou de volta para seguir com vocês, né, nesse nosso encontro semanal, todos os sábados, aqui na TV Candidez e na TV Oeste, nesse horário de 17h30. Bom, o programa de hoje nós vamos conversar com Elaine Vilela, ela é assistente, uma das assistentes sociais da CON, né, Elaine? E a gente vai falar sobre o transporte e sobre outros benefícios da assistência social. Seja muito bem-vinda, né, mais uma vez ao programa. Há um tempo atrás a gente conversou, né, também falou um pouquinho dos outros trabalhos que o assistência social desenvolve, mas quero, né, parabenizar principalmente pelo trabalho, que acho que é um trabalho muito bonito, né, quem conhece, né, quem sabe de pessoas que são assistidas, sabe da importância que tem esse trabalho. Então, primeiramente, parabéns, e segundamente, seja bem-vindo ao programa, e eu queria que você falasse para a gente, Elaine, um pouquinho da história do setor, rapidamente, para que a gente não perca o foco e vá diretamente falar desse grande benefício que é o transporte. Obrigada né? A gente tem sempre a agradecer, e o serviço social é a porta de entrada, né, para o paciente aqui na ACON. São benefícios, são vários, né, que a ACON disponibiliza para os pacientes, entre eles, né, o que a gente fala hoje, o transporte, mas se ele precisa de uma medicação, de um exame que não tenha pelo SUS, né, obviamente a ACON vai disponibilizar para o paciente, e para isso ele precisa ter um cadastro na ACON, e é onde a gente faz no serviço social esse cadastro, né? Na verdade, o transporte a gente disponibiliza para o paciente que precisa imediatamente para quimioterapia e para radioterapia, né? Mas com o passar do tratamento, se esse paciente vai necessitando de um dentista, né? A gente solicita o transporte para odonto, solicita o transporte para fisioterapia. Enquanto ele estiver aqui na CON, o que ele precisar, ele tem essa condição de vir e voltar gratuitamente, então? Com certeza. Né? A gente tem 2 carros, né, fazendo esse transporte de paciente aqui dentro da cidade. É um carro para buscar o paciente em casa e outro carro para estar levando o paciente em casa, né? Quando ele termina o tratamento. E além disso, a gente tem os carros que têm ido a Belo Horizonte para levar eventualmente alguns pacientes, principalmente crianças, né, que estão em tratamento lá. Certo, é um trabalho muito bonito, né? Graças a Deus, né, a gente vê que é uma coisa que traz, né, que tem dado bons resultados, e a gente não para pensar, né, Elaine? Porque muitas vezes quem está em casa, né, tem a facilidade de locomoção, quem está nos assistindo, né, muitas pessoas têm carro, né, ou então não vê problema algum em pegar um ônibus, né, para poder vir e ir para determinados lugares, mas não sabe, não conhece de perto a situação de pessoas que de repente não têm, né, o valor da passagem do ônibus, que teria que tirar do almoço ou da compra mensal ou da compra diária, né, para fazer, né, esse transporte, uma vez que ele é fundamental para quem está em tratamento contra o câncer. Né? Principalmente, olha, tem ciclos de quimioterapia que de 5 dias, né, 5 vezes na semana a pessoa precisa vir. Ou mesmo ciclos de radioterapia, que às vezes são 30 sessões, a pessoa tem que vir de segunda a sexta todos os dias. Então, mesmo para quem tem carro, normalmente a família tem o carro, às vezes se é uma mulher, às vezes ela não dirige, né? Então, por isso a gente tem o transporte, e isso facilita muito, né, a vida dos nossos pacientes, né? E, de qualquer forma, assim, é um direito que a ACON disponibiliza para o paciente, que é essencial, porque se o paciente está tratando de quimioterapia, pode ser que ele saia, pode ser que tem uns que venham, fazem a quimioterapia e vai embora sem nenhum problema. Mas tem uns que já inicia a quimioterapia e já começa a ter um mal-estar. Imagina esse paciente tendo que pegar um ônibus, né? Não é fácil, né? E mesmo a radioterapia vai ficando cansativo, né? Você sai, já esperou aqui, né? Porque a radioterapia tem os horários do aparelho, por exemplo, os pacientes de próstata também fazem aquele horário. Depois, pacientes de mama, né? E assim por diante. Não é, por exemplo, eu não posso, né? A gente ali no hospital não pega, por exemplo, paciente do bairro X,
e vamos fazer todos esses pacientes. Não, é por tipo por local de tratamento. tratamento, né? E aí, muitas vezes, se houver algum problema lá no aparelho, se atrasar, ou às vezes até pelo número grande mesmo de pacientes, né? Tem uma certa demora, e aí, com isso, o paciente às vezes, né, já está ali esperando muito tempo. Aí sai do tratamento, ainda tem que esperar, porque o ônibus não passa na hora que a gente quer, né? Infelizmente, a gente tem que contar, né, com o horário, que nem sempre tem intervalos pequenos, né? Às vezes você fica, por exemplo, quem conhece, né, aqui as proximidades do Hospital do Câncer, do Hospital São João de Deus, sabe que na parte da tarde o ponto do ônibus é no sol. Né? Então, assim, imagina para a gente o desconforto que já não mas pensa para um paciente que está em tratamento, né, que saiu de uma quimioterapia e vai para o sol esperar o ônibus. Então, assim, é complicado mesmo. E não, a gente tem que deixar claro, eu acho até que não, que assim, o paciente vai sair, por exemplo, da quimioterapia e o carro da ACOM vai estar esperando por ele. Porque pode se ele não tiver, aguardando, se né, o carro, eu até costumo falar com o paciente, saiu do tratamento, chegou no pátio do hospital, tem uma Kombi parada lá fora, que é o carro que leva o paciente embora. Se está parado, procura pelo motorista e fala para ele, estou pronto, né? Ele vai esperar ter uma quantidade boa de pacientes, pelo menos uns 5, né? Ele não vai sair para levar um. E aí, se o carro não estiver ali, é porque está na cidade, né? Fazendo o trajeto. Mas pelo menos ele está esperando dentro do hospital, sentado, ou se não tiver condições de sentar, pode até deitar lá dentro mesmo. E depois ele pega o carro ali na porta do hospital e para na porta de casa. A gente estava conversando sobre, né, os benefícios e tudo. Tem algum caso que marcou, Elaine? Por exemplo, um paciente que vocês fizeram, né, o cadastro e disponibilizaram o transporte, mas que, além disso, foram necessárias muitas outras ações ou algum complemento? Conta pra gente alguma história que tenha te marcado. Olha, na verdade são várias, né? Todos os dias a gente tem, né, várias histórias, né? Eu falo que, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, né? Felizmente porque é muito gratificante. Agora mesmo eu estava atendendo uma pessoa que trabalha com arte, né? Que bacana. E ela ainda estava falando, que bacana que é vocês trabalharem aqui, todo mundo ficou abaixo, todo mundo está sorrindo, né? E eu falei, que bom que você trabalha com coisas bonitas, e a gente nem sempre está com coisas tão bonitas, porque tem dias que a gente sofre muito com eles, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz, porque são pessoas que às vezes estão até mutiladas, além de física, emocionalmente, mas quando você conversa e fala um oi, como vai, elas estão sempre ótimas, né? Estão sempre bem. E aí, tem gente que, se a gente não conversar um tempinho, não procurar ver ao redor, né, o que está acontecendo, elas não vão falar, não vão queixar. Né? Muitas vezes é necessário uma visita domiciliar para a gente perceber outras coisas. Né? E a maioria dos nossos pacientes tem muitas necessidades. Né? Muitos não têm, infelizmente, a gente tem... A maioria dos nossos usuários são pessoas que não trabalhavam antes de adoecer, por exemplo, de carteira assinada, não contribuíam com a INSS, aí chega um momento de doença, não tem nenhum auxílio-doença para receber, né? Então, como que faz? Que aí você precisa de uma alimentação boa, muitas frutas, né? Carne, leite, precisa de remédio e às vezes não falta o dinheiro para comprar. Muitas vezes é isso que a gente está aqui para estar fazendo, né? Oferecendo para o paciente. Né? Além do transporte, a gente disponibiliza para o paciente a medicação, exames. Né? Tudo que a pessoa precisa. Tudo, muitas vezes cestas básicas, né? Às vezes cesta de fruta e verdura também. Né? Então, é um trabalho realmente muito bonito, né? Bom, Elaine, queria te agradecer, né, mais essa oportunidade, esse contato aqui com a gente. E o programa Mais Saúde continua. No segundo bloco, o Matheus fez uma matéria muito bonita, inclusive, mostrando, né, um pouco do outro lado, tanto o lado do paciente que precisa, né, desse serviço, mas também da equipe, como a Elaine falou, que fala baixinho, que trabalha sempre sorrindo, que são os motoristas. Então, Matheus, voltando do intervalo, vai trazer para a gente essa matéria. E a você agradeço muito. Convido então para a gente
fazer um pequeno intervalo e depois você também assistir comigo, né, essa matéria que o Matheus fez. Então não sai daí que a gente vai e volta rapidinho. ACOM contra o câncer pela vida. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá pessoal, eu, Paula Fernandes, vesti a camiseta da solidariedade, sou parceira da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Amanhã, dia 27 de abril, acontece o 3º Festival Esportivo de Futebol Amador beneficente ACOM, local Campo São Lázaro, em Carmo do Cajuru. No próximo dia 1º de maio acontece o Dia do Trabalhador Eficiente, uma parceria entre a Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, a ADEFON, e a ACOM. O evento acontece na Praça da Catedral, em Divinópolis, de 9 às 14 horas. A ACOM estará presente com dentista fazendo análise e prevenção do câncer de boca. Vem aí Jantar Solidário Dançante, dia 16 de maio às 20 horas, no Chefs, Rua Oswaldo Machado Gontijo, 832, Centro. Música ao vivo de 20 a 0 horas e toda a renda será revertida para a ACOM. Ingressos a R$ 30 na Casa de Apoio ou no Centro Administrativo da ACOM ou na sorveteria Slap. Informações 3512-1500. A típica comida mineira e o sabor inconfundível dos chefs. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Eu e a Elaine estamos aqui, trazendo para você um pouco mais a respeito do transporte da ACOM. Elaine é assistente social e o transporte é um dos benefícios oferecidos por esse setor e pela instituição. Então agora eu queria convidar, eu e a Elaine vamos assistir aqui do estúdio, mas você de casa veja conosco então a matéria feita pelo Matheus a respeito do transporte. Ele esteve com pacientes, esteve com a equipe que faz esse trabalho e eu queria muito que você pudesse acompanhar conosco. Então, roda a matéria. Olá Paulo, muito boa tarde a você que nos assiste. É com grande prazer e carinho que estamos fazendo esse programa de hoje. Bom, cada pessoa, cada paciente, apenas ele sabe o que se passa na trajetória de sua vida. São várias alegrias, às vezes algumas tristezas, temos também derrotas, mas grandes vitórias. Eu particularmente vejo que cada paciente, quando eu olho assim no olhar dele, no rosto, vejo quão guerreiro ele é e o quanto ele ama querer estar vivo e querer sempre viver mais. Então é isso que eu peço para você, olhar o ponto de vista que você está vendo na sua vida. Você olha mais para os pontos positivos ou negativos? E é assim que a cada dia nós estamos construindo uma ACOM melhor para os pacientes. E também não é apenas mérito da ACOM, mas de você que a cada dia está nos ajudando, sendo doador, sendo voluntário. Se você é doador voluntário, nosso muito obrigado. Se você ainda não é, fica o convite para você conhecer melhor a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Bom, mudando um pouquinho o foco do assunto, hoje vamos falar sobre o transporte gratuito da ACOM oferecido aos pacientes. Vamos com a gente? O transporte da ACOM é exclusivo para pacientes residentes no município de Divinópolis, onde está localizado o hospital, e tem como objetivo proporcionar maior conforto, comodidade e rapidez no deslocamento dos pacientes, além da certeza que os mesmos não irão abandonar o tratamento por falta de transporte ou por falta de condições financeiras para custear o deslocamento, garantindo assim que o tratamento não sofra interrupção. E dentro da van eu escutei várias histórias, tenho vários aprendizados. E aqui ao meu lado, Fabiola. Fabiola, antes de começar a entrevista, eu queria dizer que você é uma pessoa muito guerreira. Uma pessoa que nesses poucos minutos que eu estou conversando com você, eu vi que acredita muito na vida
e tem uma força extraordinária. Muito obrigado por ter esse momento aqui com você. Obrigada eu. Eu queria saber agora sobre o transporte. Ele é importante para os pacientes, para você especificamente é importante? Não, sem dúvida o transporte que é oferecido pela ANCOM faz toda a diferença no tratamento de qualquer paciente. A gente acaba tendo um conforto, né, uma segurança para estar indo ao hospital fazer tanto a radioterapia, a quimioterapia, as consultas de rotina, né? É um trabalho oferecido com excelência pela ANCOM. Eu vejo que além desse transporte, tem muitas amizades aqui dentro, né? Sem dúvida a gente acaba se tornando uma família, porque para a radioterapia já vai 30 dias úteis, né? Então dá quase 1 mês e meio. E aqui a gente compartilha muitas histórias, muitos casos, cada um fala um pouquinho de si, né? E reforça mesmo a autoestima, porque cada um conta o que passou e a gente vê muita cura, né? Muitas histórias boas aqui dentro. Eu queria que você tirasse dessa trajetória, qual lição que você tira que possa até passar para quem nos assiste? A lição que eu tiro, é o que a gente estava conversando, é que existe vida sim após o câncer. Que paciente de câncer não é um coitado, que paciente de câncer não precisa de piedade e nem precisa ter uma autopiedade. Porque quando a gente descobre um diagnóstico, a primeira coisa que a gente pensa é isso, que vai morrer, e não é assim. Que existe vida após o tratamento, que por mais que os cabelos caiam, que por mais que a gente fique debilitado, existe sim uma luz no fim do túnel. E quando a gente entra, que a gente vê o processo de humanização da ANCOM, né, de todos os funcionários, que a gente vai trocando história ou dentro da van ou na espera de uma consulta e outra, a gente vê que o número de cura é bem maior do que de morte. Então a gente acaba mudando essa visão. E é isso que as pessoas precisam entender. O paciente de câncer não é um coitado. E agora eu deixei para o final, mas claro que não menos importante, uma notícia que eu acho que você poderia dar para o pessoal aí. Como está a sua vida atualmente? Muito bem. Graças a Deus, curado. Muito obrigado pela sua pessoa, por esse minutinho, nesse exemplo de vida, eu acho que todos nós temos que seguir. Bom, Salvadir, agora a última paciente buscada, agora de volta à ANCOM, né? Essa trajetória é o dia a dia do senhor? É o nosso dia a dia, com muito orgulho. A gente fica assim, lamenta o problema de saúde dos pacientes, mas por outro lado a gente fica muito satisfeito porque os pacientes já encontraram recurso, encontraram ajuda. Eu vejo na viagem que além de história, eu vejo que o pessoal brinca, se diverte, tem essa descontração também dentro da van, né? Graças a Deus, né? Que eles não deixam incutir na cabeça deles o problema da doença. Então eles incutem na cabeça o problema da salvação, da esperança. É isso aí. Agora vamos voltar então? Vamos embora. Bom, e agora ao meu lado, Durvalina, que é mãe de uma paciente muito querida por nós, né? Durvalina, eu já perguntei sobre a importância, mas para você também, a importância desse transporte para locomover vocês, qual é? É muito importante, porque na hora que a gente precisa, às vezes não temos condições de ir até lá, aí eles buscam a gente em casa e eles são muito prestativos, muito carinhosos com a gente.
Bom, e agora ao meu lado, Laisla, nós chegamos, né, bem. E Laisla, você assim como a Fabíola, também tem uma história bonita e uma lição. Gostaria que você passasse pro pessoal de casa também. É muito importante que as pessoas saibam que a maioria dos pacientes são curados lá, depois do câncer e conseguem ter uma vida normal igual tinha antes, o cabelo cresce, consegue voltar às atividades normais, isso. A gente acompanha e vê que você é uma pessoa de muita garra. Onde que você busca essa força para conseguir ter esse sorriso bonito sempre? Em Deus, sempre. Sobre o transporte, a gente viu que vem o pessoal bem descontraído, bem conversando. O que você acha sobre o transporte da Com? Eu acho muito importante porque a gente liga, eles vão buscar. Quando não dá pra gente vir de outro jeito, aí eles sempre podem buscar a gente. Também é importante para levar para outras cidades, para continuar o tratamento. E são feitas várias amizades, né? Com certeza, nossa, eu fiz muita amizade no transporte. Bom, seu Valdir, por hoje, missão cumprida, né? Hoje missão cumprida. Encerramos a tarefa de hoje e vamos tomar fôlego para começar amanhã da mesma forma. E como que é assim, sem ser hoje o dia a dia, a rotina? O que o senhor leva dessa rotina para a sua vida? Leva muito aprendizado, sabe? Isso aqui pra gente é uma escola. A gente é uma escola de homem, uma escola de sabedoria. A gente está assim, só aprendendo, sabe? Aprendendo com os pacientes. Essas são as pessoas que mais ensinam pra gente, os pacientes. Ensinam tolerância, ensinam humildade, ensinam esperança. Então a gente aprende muito com eles. Muito obrigado por essa carona e por o senhor ter esse carinho, esse afeto com cada um que vem aqui transportar com a sua van, né? Para mim foi um prazer. Bom, e agora ao meu lado, Tadeu Laudares, que é um dos motoristas aqui da Com também, né, seu Tadeu? E como que é esse dia a dia aqui de motorista da Com? Olha, a gente é uma luta bastante apertada, tem dia, e nós somos 3 motoristas que transportam o paciente entre o hospital e a residência. E tem o Valdir, que pega mais de madrugada de todos eles, começa às 6 horas da manhã. E o Plínio e eu, que atualmente estou desenvolvendo um trabalho no Humanizar. É um projeto que visa levar conforto para o paciente que está fazendo um tratamento paliativo. Então, o Humanizar é visitado por psicólogas, enfermeira, nutricionista. Cada um vai ver a necessidade primeira do paciente, justamente para poder ajudar ele a vencer essa etapa tão difícil que é a luta contra essa doença tão terrível. E nessas idas e vindas, o senhor tem uma noção de quantas pessoas o senhor já transportou? Só se parar para pensar, assim, de cor é muito difícil. A gente busca uma média de... Tem dia que busca mais de 30 pessoas. A gente trabalha de segunda a sexta, né? Que sábado e domingo não tem função no hospital. E é bem difícil fazer o cálculo, mas são milhares e milhares de pacientes. Se o senhor pudesse resumir, o que é a Com para o senhor? Bom, a Com, eu já tive a oportunidade de ouvir vários testemunhos. A Com para os pacientes oncológicos dessa nossa região, não é só Divinópolis, para eles foi um verdadeiro achado, um presente mesmo que a população ganhou, porque o pessoal tinha que todos eles deslocarem para Belo Horizonte ou para o interior de São Paulo, e o nosso atendimento aqui é um atendimento considerado assim, atendimento de primeiro mundo, é muito atencioso o tratamento do pessoal todo e trabalha-se com o máximo de cuidado e dedicação. Seu Tadeu, muito obrigado pela entrevista, parabéns por essa dedicação que o senhor tem com o trabalho, a gente que trabalha aqui conhece e sabe o quanto o senhor ama a instituição, né? Muito obrigado. Foi um prazer, viu? E agora eu gostaria que o senhor acompanhasse junto comigo alguns dados dos transportes de 2013. Total de pessoas transportadas no ano, 12.182. Média de pessoas transportadas por dia, 46. Média de tempo por pessoa por dia, 19 minutos. Quantidade de veículos, 2. Quantidade de motoristas, 3.
Total de quilômetros percorridos por ano, 67 mil. Média de quilômetros percorridos por dia, 257 quilômetros. Total de litros de combustível por ano, 7.900. Média de litros de combustível por dia, 30 litros. Bom, é isso aí, né, Matheus? Os dados realmente são impressionantes. São vários quilômetros rodados, várias pessoas atendidas, né, Elaine? E a Com é isso, é o que a gente fala, né? Aos 18 anos ela foi, a campanha, né, nós falamos, confiante de bem com a vida. 19 anos a Com continua confiante de bem com a vida e levando a todos que precisam exatamente aquilo que eles precisam. Que muitas vezes, além do tratamento, é apoio, carinho e solidariedade, né, Elaine? É importante isso aí que você falou e também frisar que durante 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, é uma média de pacientes buscados, entregues em casa, normalmente 5 por horário, e às vezes isso excede. Hoje, para o horário de 2 horas, eles tinham 10 pacientes para buscar. É muita gente. Então, assim, e não é tudo no mesmo bairro, né? Como eu falei. Né? Regiões diferentes. Regiões diferentes. Então, o carro da Com anda muito mesmo, os motoristas trabalham bastante, né? Isso aí, tudo graças, né, a vocês que estão nos assistindo e que colaboram com a instituição, né, que fazem conosco esse grande trabalho. Elaine, muito obrigado. Apresentou comigo Mais Saúde, justamente hoje, nessa minha volta, nesse retorno, né, de férias. Mas com certeza a gente espera te receber aqui de novo para falar de mais e mais trabalhos e de mais e mais pessoas ajudadas. Sempre que precisar, estamos à disposição. Ok, obrigado, Elaine. Então, a você que fica em casa, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.